Jesus, no capítulo 5 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, quando está falando sobre o reino, ele usa duas metáforas para falar sobre a função dos discípulos na terra. Ele diz que os discípulos devem ser sal e luz, duas metáforas diferentes, mas com propósitos específicos. E quando Jesus ele fala luz, ele no capítulo seguinte fala que os olhos dos discípulos são a lâmpada dos seus corpos, e se os olhos deles forem bons, todo o corpo será luminoso. Jesus ele está dizendo para os discípulos: o olhar de vocês tem que ser bom, tem que ser vigilante, tem que ser cuidadoso, você deve ser luz. Eu já vou falar sobre a funcionalidade da luz e o seu propósito, mas antes de nós falar sobre isso, é preciso entender que para haver luz em nós, é necessário que os nossos olhos sejam bons. Cuida o que você vê, cuida o que você vê quando você está no trânsito, com o celular. Cuide o que você vê quando você está em casa, na frente de uma televisão, no celular, na internet. Enfim, cuidado, porque para o nosso corpo ter luz, ser iluminado, é necessário que os nossos olhos sejam bons. Olhe o que edifica, olhe aquilo que te traz benefício, que te aproxima de Deus. Cuidado aquilo que tem parado de frente para você. Cuidado com o que entra dentro da sua casa. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja iluminada. Nós precisamos ser luz, mas nós precisamos cuidar o nosso olhar. Os sentimentos que vêm da nossa alma, elas procedem muito daquilo que vemos. Então cuidado, a nossa mente trabalha todos os dias batalhando a carne contra o espírito. E o que manda as informações para lá é aquilo que estamos olhando, observando. Então, vigia. E a luz? Por que Jesus ele diz que nós somos luz? Porque a luz ela tem uma função principal. Qual é a função principal da luz? É afastar as trevas. Porque no mesmo momento em que você clica o botão para ligar a luz, toda a treva ela se retira na mesma hora. No mesmo momento em que você ligou a luz, a treva sai no mesmo momento. Sabe por quê? É impossível dentro de um ambiente ter trevas e luz. Ou tem luz ou tem trevas, tem escuridão. Jesus ele está querendo dizer, um lugar pode estar escuro, mas na chegada da luz dos discípulos, imediatamente ele tem que raiar, clarear. Porque Jesus é a luz e ele estando com os discípulos, eles também seriam luz. Você é luz. Você não precisa se preocupar com ataques do inimigo, do diabo. Tem gente que tem medo de tanta coisa, né? Espíritos contrários. Você tem que se preocupar apenas em ser luz. Porque quando você é luz, aonde você chega, a escuridão ela sai. Uma vez alguém me ligou dizendo que não conseguia dormir porque sentia ventos, vultos dentro de casa. Eu disse apenas uma coisa para essa pessoa: faça Jesus brilhar dentro do teu lar. Eu não posso ir aí onde vocês estão agora, mas vocês podem clamar por Jesus, fazer a luz dele brilhar aí, né? Tem gente que tem medo de dormir no escuro, toma remédio, tem gente que tem medo de sair sozinho no escuro. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo da escuridão, das trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Só que eu quero dizer uma coisa para você acalmar. Seja luz. E no momento em que você for luz, você vai clarear quem está à sua volta. Devemos ser luz porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a um ou a outro. Ou seja, dentro da nossa casa, a gente não pode servir as trevas e a luz. Ou servimos as trevas ou servimos a luz. Ou andamos de mão dada com o que é santo, ou andamos de mão dada com o que é profano. Nós não podemos nos prostituir à tarde e adorar a Deus à noite. Nós não podemos cultuar a Deus à noite e nos prostituir com outros deuses à madrugada. Nós temos que escolher, ou servimos a Deus ou não servimos. Ou abandonamos as nossas antigas práticas do pecado e vivemos uma vida íntegra diante do nosso Deus, ou andamos de mão dada com aquilo que vai nos levar a uma condenação eterna.
Portanto, ande na luz, seja a luz e conduza a luz, que as trevas elas não vão lhe resistir. Não esqueça, você é luz. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.